Olá, sejam muito bem-vindos. Iniciamos hoje a quarta temporada do podcast Café com Fé, podcast do Instituto Católico de Liderança. E lembro que o nosso lema é Deixai a vossa luz brilhar. Sou Adriano Dutra e o tema hoje do nosso episódio de número 103 é Educação Católica, solução para os tempos atuais. Esse programa foi gravado e está disponível pelo áudio no podcast Café com Fé, dentro das plataformas Spotify, da Apple. Também está disponível no aplicativo de meditação católica Seed Time e em vídeo também no YouTube do Instituto Católico de Liderança. Para quem vai assistir ou assiste no YouTube, né, não esqueça de curtir o nosso canal. Lembro, já que estamos agora começando a quarta temporada, Café com Fé é um podcast, já temos disponíveis lá na plataforma todos os 102 episódios anteriores, um melhor que o outro, fica o convite, eles são atemporais, para a gente conseguir ouvir conteúdos dos mais diversos. Então entre lá no Google, entre no Spotify, entre na Apple, no aplicativo ali do telefone, podcast Café com Fé, e acompanhe o nosso conteúdo. Outra opção também de acompanhar é por meio do aplicativo de meditação católica Seed Time. Seed Time é um aplicativo de meditação católica que tem como objetivo ofertar conteúdo, aprofundar a Sagrada Escritura e criar o hábito da oração diária. Temos diversos conteúdos lá, lançamentos um atrás do outro, e em breve também uma nova versão do aplicativo. Então fica o convite, baixa o IP Seed Time, né? E para quem já acessa o IP, eu lembro que nós temos lá também uma versão premium, com mais acessos e com outras possibilidades, também com valor muito baixo, assim, mas para ajudar esse nosso processo aqui, que a gente possa divulgar todos os conteúdos. Então fica a grande dica nossa, aplicativo de meditação católica, o Seed Time. Fica a dica para vocês. Pois bem, então para tratar do nosso tema de hoje, eu tenho a alegria de receber o casal Alessandre e Vivian Gonçalves. Alessandre Gonçalves e Vivian Gonçalves são pais de 6 filhos e fundadores do Colégio São José da Imaculada Conceição, em Poços de Caldas, Minas Gerais. E teremos hoje também a participação especial, direto lá visitando o casal, do Padre Rodrigo Hurtado, que é o diretor do Instituto Católico de Liderança e o idealizador do aplicativo de meditação católica Seed Time, que eu estava falando para vocês. Pois bem, Alessandre, Vivian, Padre Rodrigo, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Adriano. Una alegría estar aquí de nuevo en esta cuarta temporada. Parabéns ao Café com Fé e a toda a equipe do Café com Fé. Obrigada, boa noite a todos também. Agradeço o convite, a gente iniciar aí esse bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade de nos dar aqui, de poder conversar com vocês um pouquinho, né? E a gente está aí à disposição. Vamos conversar. Muito bem. Então, pessoal, normalmente como é que eu inicio nas conversas, né? É um pouco levando para os nossos ouvintes ali um pouquinho da história, quem são os nossos convidados, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês são casados, são uma família lindíssima ali, 6 filhos. Eu queria ouvir um pouquinho só da história de vocês, para depois a gente chegar no tema, efetivamente, da educação, que certamente passa por essa história, hein? Sim. Vamos lá começar, né? Eu tenho 45 anos, a Vivian tem 39. 40 anos. Pode pular essa parte, você não precisa. Nós nos conhecemos há 22 anos atrás, né? Mais ou menos. 2001, né? E aí trilhamos um caminho aí de namoro e tal. Primeiramente, nós nos tornamos amigos, tal, e depois, por fim, acabou havendo um relacionamento entre nós. Nós ficamos namorando há alguns anos e em 2019 nós nos casamos, né? 2009. 2019. Desculpa aí. 2009 nós nos casamos e assim, já era uma grande preocupação nossa lá antes do casamento. Como que seria? Quantos filhos nós teríamos? Como é que seria a educação dos nossos filhos? Eu queria ter 10 filhos. A Bíblia já sonhava com 10 desde criança. E eu sou filho de uma família de seis filhos, né? Eu sou gêmeos, e então a minha família é grande, então eu também sempre gostei de uma família grande. Mas não imaginava que eu teria tantos filhos, mas estava disposto àquilo que Deus
queria para minha vida, né? E encontrei a Vivi, que também estava disposta, e aí as coisas aconteceram. É isso aí. Legal. Então, Qual é a idade das crianças, Vivian? Só para a gente ter a faixa, mais ou menos. o mais velho tem 11 anos, né? Vai fazer 12 agora em julho, 29 de julho. A segunda é a Elita, com 10 anos. A terceira é a Vivian Maria, né, em homenagem à mamãe. Na verdade, é da mamãe, mas por conta do nome, né? A gente quis homenagear a vida e Vivian quer dizer vida, né? Então, agradecer o dom da vida. Ela, a terceira, ela tá com 8, vai fazer 9 anos. Depois o Gabriel José, dia 1º de maio, faz 7 anos já. Depois a Letícia, com 2 anos completos, né? 2 anos e alguns meses. E agora, por último, tá com 90 dias, o João Paulo. Então, nossa, Parabéns. João Paulo, yo digo que está acompañando el gobierno Lula, ¿no? tá. Isso mesmo, 100 dias. Tudo bem. E diz uma coisa assim, a gente já entrevistou outras famílias aqui que também tem muitos filhos, né? 5, 6, né? Entrevistamos também um casal que adotou 4, então é sempre muito gratificante quando a gente ouve, né, todos os relatos de vocês. Mas o desenvolvimento, nosso tema hoje principal, na verdade, seria o tema da educação, né? E aí eu, conversando com a Vivian antes, assim, sobre como é que vocês entraram nessa área da educação, né? Ela falou que foi muito através dos filhos. Eu queria que começasse a fazer essa ligação, né, efetivamente, né? Como é que vocês são fundadores de um colégio, né? Onde é que saiu? Vou fundar um Não colégio, imaginava, de né? fato, né? Assim, que se falasse, vocês vão fundar um colégio, não, a gente não imaginava isso, não estava. Não estava dentro dos nossos planos. Tem que dizer una cosa, yo voy a interrumpir aquí, mas es que Vivian Alessandra, aliás, administran un monte de hotéis. A família de Vivian tem muitos hotéis e aí eles também trabalham nisso. Então, eu achava que já estavam 100% ocupados, mas queremos saber. Imagina administrar um monte de hotéis, quantos? 3, 4? São 8, né? E vocês administram 8. Meu Deus, 8 hotéis, a família tem muito mais, mas 8 hotéis que eles administram, e além disso, 6 filhos. Bueno, nessa época era um pouco menos, mas aí sim vai entender que aquela história do colégio é uma loucura, só porque Deus... É uma loucura. De fato, o que aconteceu? A nossa preocupação sempre existiu no sentido de que como que nós vamos educar os nossos filhos, né? E a gente sabe que educação é algo muito maior do que escola, né? A educação começa em casa e ela tem assim uma amplitude muito maior do que escolarização. Mas a educação passa pela escola, né? Então, em 2000, o Rafael nasceu em 2011, em 2013 nós falamos assim, vamos começar a fazer alguma coisa, né? A Vivian sempre gostou de ler, comprava alguns livros sobre educação e tal, e eu comecei a fazer um curso chamado Como Educar Seus Filhos, do professor Carlos Nadalim, foi até secretário de alfabetização. E depois nós começamos a aplicar ali com eles, tal. E aí veio o segundo filho, veio o terceiro, tal. E foi ficando assim meio difícil. Como é que nós íamos aplicar isso dentro de casa? Mas quando foi em 2015, 2016, nós colocamos eles na escola, né? Uma escola próxima da nossa casa, mas a gente percebeu que não era bem aquilo que nós planejávamos para eles. O ambiente, claro que é um ambiente bom, mas assim, a gente percebia que tinha algumas coisas que eles iam aprendendo da escola que não era aquilo que nós gostaríamos que eles aprendessem e que a gente não ensinava dentro de casa. Então, aí, o nosso alerta... Estava crescendo muito o movimento homeschooling, né? Sim. Então, a gente tinha pensado, talvez, no homeschooling e tudo mais, e no que a gente ia fazer, e aí conhecemos no meio tempo a proposta de um colégio.
de abrir um colégio. Conhecemos algumas pessoas que estavam abrindo um colégio, né? Correto. E foi nos apresentar esse colégio. Olha, a gente está abrindo, tem esse propósito, né, de uma educação católica, clássica e tudo mais. Nos apresentou e eu falei assim, nossa, mas ele está apresentando como se se a gente fosse abrir um colégio. Imagina que nós vamos abrir um colégio, né? Uhum. Aí eu lembro direitinho desse pensamento, sabe? Que nunca que nós vamos. Até o Padre André, eu lembro de levar o Padre André nesse colégio, sabe? Uhum. Eu falei assim, Padre André, o senhor precisa ir para ver o que é essa proposta e tudo mais. Ele foi até. Ele já tinha me falado do Everest, né? Lá de Brasília e tudo mais. E até ele foi para conversar e tudo, né? O Padre André nos ajuda também muito. E aí, por que então se deu isso? Aí passou por uma imersão também que nós fizemos em Roma, né, Alessandro? Sim, nós fizemos uma viagem com 2 professores e junto com o filho e tal. E ali dentro, naquele passeio, naquela peregrinação, a gente foi amadurecendo a ideia e as coisas foram acontecendo. Tá. Mas aí, nesse momento, surgiu uma proposta de a gente fazer um congresso de educação em Poços de Caldas. Aí nós realizamos esse congresso de educação e dentro do congresso de educação alguém virou e falou assim, quem sabe se vocês não poderão ter um colégio católico aqui em Poços de Caldas? Né? E foi aí que, de repente, surgiu a ideia da gente abrir um colégio. Foi nesse momento que isso aconteceu. Tá? Claro, aí vieram, nós, como o padre já disse, nós éramos e somos, né, bem ocupados, que nós temos outra atividade, outro trabalho, né? A gente trabalha ali com hotel, a minha formação não é educação, a formação da Vivian também não, nós somos da área do direito, mas a gente precisava conhecer um pouco mais sobre educação e a gente foi mergulhando naquilo, estudando bastante. Depois a Vivian fez pedagogia, fez pós-graduação, eu também fiz pós-graduação em metodologia do ensino de história, geografia, e aí começamos a desenvolver o que a gente precisava. Aí agregamos um pessoal que participou desse congresso, que de fato tinha interesse também numa escola em Poços de Caldas que fosse um pouco diferenciada de todas as propostas que nós já tínhamos na cidade. E aí essas pessoas embarcaram conosco nessa ideia. Maravilha. Isso aí foi quando, então, Alessandro, começou a escola, efetivamente? Mesmo em 2018. 2018. Nós abrimos o colégio em 2019. O primeiro ano do colégio foi em 2019. Ou seja, abriram, fizeram um investimento grande, abriram o colégio e foram para a pandemia. Correto. Aí entrou um grande problema, né? Porque aí nós estávamos no primeiro ano, 2019, né? Primeiro ano de funcionamento. Entrou 2020, que a gente tinha aí uma proposta legal para a gente fazer, porque já era o segundo ano, a gente teve alguma experiência de primeiro ano, e a gente pensou, legal, 2020, a gente tem vários projetos que a gente pode realizar. Nisso veio a pandemia. Aí uma coisa interessante que aconteceu foi o seguinte, veio a pandemia quando as escolas se reuniram aqui falando, a partir do dia 16 de março, nós não teremos mais aula presencial. Eu cheguei na escola e falei, a primeira coisa que eu falei, nós vamos fazer aula online agora. A gente já tinha o hábito de usar os Google Meet, essas coisas assim, vamos fazer aula online. Todo mundo achou aquilo uma loucura, né? Mas ninguém está preparado. Vamos dar aula, gente, já vê o que vai acontecer. E aí, naquele momento, até a gente foi criticado, não, mas ensino fundamental, porque a nossa escola possui ensino fundamental e ensino médio, né? Aí falaram, não, ensino fundamental não é permitido, aula online. É loucura total, a gente abrir desde a educação infantil até ensino médio. E aí nós começamos com aula online, e dali 15 dias todo mundo estava fazendo aula online, né, na cidade. E aí foi assim
Negócio na forte. pandemia, né? Na pandemia. Da pandemia, que foi justo después de abrir el colegio. Foi, a gente ficou só 1 ano e 1 mês com o colégio aberto e aí Já depois veio ficou pra... 1 ano e meio com o colégio fechado, né? E ele fechado, assim, né? Logicamente, no modo online, e os pais indo lá retirar as atividades e tudo mais. E para a parte da aprendizagem, isso aí, de fato, foi Uhum. bastante desafiador, né? E aí, depois, no segundo semestre de 2021, nós retomamos. Mas, né, qual que é assim, por que que nós queríamos, né, e dar esse ambiente para os nossos filhos? Porque a gente entendeu que para que os nossos filhos conseguissem aprender valores, eles tinham também que ter um ambiente favorável para isso, um ecossistema, entende? Uhum. Uma comunidade onde se aprende, tem outras pessoas além do que estão em casa, que também falam as mesmas coisas, que confirma aquilo que a gente fala em casa, né? Que seja extensão da nossa casa. Então a gente viu que isso é importante, essa extensão. E aí, obviamente, que tem que ter a formação dos professores, sem sombra de dúvida. Para abrir uma escola dessa, precisa da formação dos professores, porque os professores eles vão passar quem eles são para os estudantes, né? Então, é uma formação contínua espiritual, intelectual, obviamente, né? Moral, mas no sentido e pedagógica, no sentido de que eles constantemente reavaliam, né, as estratégias de ensino, reavaliam também a sua vida pessoal. Então, constantemente estão fazendo essa revisão. Então, isso é um pilar, Eso iba a preguntar, né? a ver, vamos a organizar el discurso de cuál es la propuesta, cuáles son los pilares Uhum. da proposta do colégio. Então, ¿En qué se pilar. diferencia principalmente de tantas otras propuestas, especialmente, bueno, propuestas católicas y no católicas, ¿no? ¿Cómo describiríamos este colegio? Sim, então o primeiro pilar seria a formação dos professores, né? O segundo, Que por cierto, paréntesis, los profesores también reciben un acompañamiento espiritual. Yo por eso estoy Uhum. aquí en este evento. Ahora preparamos la Semana Santa, confesamos todo el mundo, también los profesores, de otros retiros veces para los profesores y otros padres también, ¿no? Mas la idea es que los profesores tengan y vivan una verdadera espiritualidad católica, no apenas saiban, digamos, de cor lo que van a enseñar a los Uhum. alumnos, ella una vivencia personal. Entonces, isso, un pilar importantísimo. sim, o senhor falou, né? Tem uma espiritualidade verdadeira, tenha uma vida intelectual também, né? Ativa, ou seja, não é professor de treinamento, né? Mas é um professor que tem uma vida de estudos, né? Isso também conta, faz toda a diferença, porque o tempo todo está ali revendo a sua didática, tem a percepção, né, se o estudante de fato está aprendendo, é para ser um ensino de forma individual, então tudo isso vai na formação do professor, né? Todos esses valores que a gente traz, e aí vou dentro desse primeiro pilar, Uhum. dentro desse primeiro pilar, eu diria que para a gente ter uma educação de forma personalizada, individual, a dar valor ao estudante, etc., passa por essa formação, né, do professor, que sem a qual é impossível que o aluno tenha um bom ambiente e seja visto, né, na sua individualidade, que é a nossa proposta, né? Então, não é só falar assim, precisa ter uma educação personalizada. Sim, mas e quem vai operacionalizar isso? Né? Quem Uhum. que vai criar um ambiente para que isso de fato aconteça? Quem vai criar um ambiente para que de fato o estudante possa
se entusiasmar pelos estudos. Então, nesse caso, o protagonista é o professor, no sentido que ele precisa criar todo o ambiente para que o protagonismo do estudante inicie, né? Como o próprio estudante, que cada um faz o seu caminho de estudos. Não tem como ninguém estudar por ninguém. Mas o professor, ele precisa criar um ambiente, precisa entusiasmar, precisa atrair, né, a atenção, precisa educar, ensinar, formar, de tal modo que ele aprenda a postura, os valores, as virtudes e tudo mais. Aí o segundo pilar é a formação dos pais, né? Então, é a maneira como o caminho, que aí você pode falar um pouco, que é esse quem faz o Alessandro, né? A formação dos pais, de estar explicando qual é a proposta do colégio a cada mês, né? E Sim. trazendo os pais junto conosco. Uma coisa assim muito importante, que a gente deixa bem claro quando os pais procuram o colégio é o seguinte: a escola tem que ser o complemento da educação que os filhos recebem em casa, e não o contrário, né? De repente a criança recebe uma educação em casa e a escola dá uma educação completamente diferente. Então não deve ser isso, deve ser um complemento. Então esse é um ponto assim fundamental para os pais entenderem qual que é a proposta do colégio. Então, nesse sentido, a gente sempre deixa bem claro aquilo que nós estamos propondo para os pais, para os alunos, para que, de fato, eles entendam a proposta do colégio. Alessandra, eu tenho uma pergunta. Por que os pais procuram vocês? São pais que já procuram uma formação mais clássica, ou procuram porque é um colégio católico, ou procuram por outro motivo, porque as turmas são pequenas? Porque esse cenário da escolha é importante para ver, justamente para fazer esse link da formação, né? Por que normalmente o pessoal procura? O que eu tenho visto normalmente é o seguinte: os pais, sobretudo os pais mais jovens, tá? Eles estão bem preocupados com a educação, de um modo geral. Assim, claro, se a gente for analisar toda a história da educação, a gente vai ver que está sempre em decadência. Existe um momento de auge, mas existe sempre uma decadência da educação. E eu acho que é muito latente, acho que todo mundo está percebendo que a educação, de um modo geral, ela está decadente. A gente vê a educação no Brasil mesmo, ela não existe um prosperar da educação no nosso país. Pelo contrário, a gente vê uma decadência da educação. E os pais estão preocupados com isso. Primeiro ponto. Então, pais que têm um pouquinho de consciência que alguma coisa não está dando certo. Né? Eles têm filhos em outras escolas, mas não veem que os filhos estão aprendendo, e se estão aprendendo coisas erradas. Então, assim, essa é a preocupação do pai. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, tem pai que, de fato, gostaria de dar para o filho uma educação católica. Claro que isso não é milagre, não faz milagre na vida de ninguém, a educação católica, tá? Precisa haver consonância com a vida dos pais para que essa educação possa ter frutos. Porque não adianta nada a escola fazer a parte dela e a família não fazer a sua parte. Então, tem que haver consonância aí entre os dois trabalhos que devem ser feitos. E depois, uma outra questão, que também assim, a quantidade de alunos na sala de aula. Nossas turmas são turmas pequenas, tá? São turmas aí com no máximo 15 alunos cada sala. E os pais têm visto que nas outras escolas um número muito grande de alunos e assim a dificuldade de aprendizagem, porque um número grande é muito difícil você dar toda a atenção. O professor é muito difícil dar toda a atenção para 30 alunos, 30, 35 alunos em sala de aula. Então, uma escola menor, você tem a possibilidade de fato de dar um ensino melhor, para mais personalizado, individualizado. Então, essas são as três coisas que fazem com que os pais procurem o colégio. Tá? A educação clássica é uma coisa também que chama atenção? Sim, mas as pessoas não entendem muito bem o que é isso. Então, isso eu acho que ainda está em segundo plano. O primeiro plano são que todos têm a percepção que a educação não está indo bem.
vamos procurar alguma coisa que seja melhor do que aquilo que está sendo proposto. Eu acho que começando por aí, tá? E aí a gente volta agora para a pergunta anterior, né? Eles procuraram por isso, e aí tu estava explicando o segundo pilar, que é a formação dos pais. Então, assim, tem um católico que está buscando algo clássico, tem alguém que está procurando só uma aula com 15 alunos, né? E tem outro que está entendendo que não está bem. E aí, como é que faz a mágica, então, nessa questão de formação dos pais? Como é que eles recebem isso, né? Às vezes pode ser que eles não gostem, ou tenham receio de ser mais disciplinado, né? Ou se reza demais, ou se estuda demais, as exigências, né? Sim, sim. As exigências. Para isso, a gente faz o quê? Uma formação mensal com os pais, apresentando os pontos que são importantes. Nós trabalhamos, por exemplo, no ano de 2022, o ano inteiro nós trabalhamos com a questão das virtudes. Porque uma educação que não trabalhe virtudes, você está apenas adestrando o aluno. Ele pode até saber as coisas intelectualmente e tal, mas cadê a formação humana que esse aluno precisa receber? Né? Cadê os ensinamentos, a vida moral que ele precisa ter para que ele desenvolva a sua parte intelectual, mas também a sua parte emocional, a sua afetividade, também a sua vida espiritual. Então, a gente dá essa formação mensal para os pais entenderem a proposta do colégio. Isso é uma formação. A entrevista inicial. Inicialmente, nós conversamos com cada pai de aluno que vai no colégio visitar, apresentando para eles toda a proposta do colégio. Deixando né? bem claro aquilo que nós fazemos, o que nós somos. É uma escola confessional católica, então, de fato, se a pessoa tem alguma resistência, assim, talvez aí já é um motivo para a pessoa não se interessar muito por essa escola. Então, assim, a gente vai propondo, e a formação é algo importantíssimo. Eu acho que isso é uma coisa que faz com que as famílias tomem consciência da importância da educação e tal, e aí eles vão se conscientizando melhor sobre aquilo que nós fazemos no colégio. Tá? Então, esse muito importante. E o terceiro... Eu até separei, Viviane, desculpa, eu separei aqui o número 22, 21 do Catecismo. Ele diz que o papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais, né? Então, complementa justamente o que a Alessandra tinha dito, né? A educação não se terceiriza. Se busca um complemento no colégio, mas eu não estou entregando para que os colégios formem os filhos e os pais se desentendam. Exato. Bem. E o terceiro pilar, o terceiro pilar é o método, né? E até falando um pouco, né, que você falou que viu no nosso site, no Instagram, sobre a educação jesuítica, né? Nós temos dentro do colégio várias iniciativas, vários programas, né? Um dos programas é o programa de educadores clássicos. Então, para que sempre... primeiro, com a intenção que nós tenhamos mais professores, mais educadores, podem ser professores, pais, pessoas que têm intenção, né, de educar, seja de uma forma no modo formal ou informal, então que passem por essa formação mensal. Esse ano nós adotamos a escola dos jesuítas, né? Então estamos estudando os livros, a própria Companhia de Jesus, estamos estudando... A jesuíta clássica, não a jesuíta moderna. Sim. A raça Studiorum, como ela era, né? Aplicada. Isso, como ela era aplicada. A vida de Santo Inácio de Loyola, que influencia toda a ordem, né? E como eles estavam à disposição da igreja para fazer o que fosse necessário, né? E, abrindo mais um parênteses, é um momento histórico que precisava de pessoas que, de fato, formassem, né, para a verdade. Isso foi o caso dos jesuítas, que, por coincidência, é o mesmo momento histórico que também nós passamos, né?
Bom, isso tudo para falar do método. Por quê? E aí eu explico sobre o método. Os jesuítas, então, eles dão muita ênfase ao discernimento dos espíritos, né? É a ferramenta principal com que eles ensinam, né, a vida espiritual. O que é o discernimento dos de los espíritus? É o mesmo que fazem no centro espírita? Não. É bom explicar. É bom explicar. O padre gosta de fazer umas pegadinhas aqui. Mas é discernir qual é o movimento, né? O movimento afetivo, o movimento intelectual. Qual é o movimento? Nós somos, aí vamos entrar em outro, mais um parênteses. É mais um parênteses no sentido assim, a gente precisa... Ah, você aqui, papai? A gente precisa identificar, né? Somos movimento o tempo todo, pensamento e sentimento. Então, o Santo Inácio ensina a gente a identificar de onde está vindo esse pensamento, de onde vem e para onde está indo, o que está causando, né, esse sentimento. Então, pensamento e sentimento precisamos buscar de onde ele vem e para onde vai para tomarmos a decisão. E aí sim discernir entre uma coisa e outra, ou seja, escolher o bem e evitar o mal. Muito bem. Não tem nada a ver com o que o padre esclarecendo a pegadinha do padre. E os jesuítas, então, eles falam muito do método também, né? E qual é esse método? Então, aliás, falo antes do método da própria estrutura. Precisa ter um bom professor, um bom método e um bom material didático, um material que vai ser o veículo ali, né? O texto que vai ser lido, enfim. Com esses três, mais uma vez, né, com esses três pilares, acontece, então, uma estrutura educacional que fez com que os jesuítas se propagassem com altíssima qualidade intelectual e espiritual. Que até no último estudo nosso, a gente estava vendo que às vezes eles eram odiados, poderiam até ser odiados, mas não tinha quem não falasse da inteligência e das personalidades que eles formaram, né? Muito bem. Então, por que o método? Porque nós temos o método da educação clássica, 7 artes liberais. Então, esse método é o quê? É ensinar a autonomia intelectual ao estudante. Então, não é questão... Quais serão os conteúdos? Sim, precisam ser conteúdos virtuosos, conteúdo que dê contexto do bem, né, que forme um imaginário do bem para o estudante. Mas o que precisa estar à frente? Por isso o terceiro pilar, né? O método. Um método que favoreça uma autonomia intelectual. Então, o estudante, ele deve aprender a criar uma rotina, a se ordenar, a criar um tempo para brincar, para estudar, né? E aí, sim, começar ali a sua vida intelectual, que vai perdurar por toda a vida. E ouso dizer que não vai parar com 55 anos, como dizia Platão, né, na academia dele. Uhum. Começava com tenra idade e ia até 55. É por toda a vida. Se durar 55, se durar 85. Então, a vida de estudos não para, porque a nossa inteligência, ela vamos dizer assim, quase que infinita, né? Pela perfeição com que Deus criou a nossa alma, né? Então, é uma potência que a gente não consegue esgotar nessa vida. E por isso deve ser constantemente desenvolvida a inteligência e, por sua vez, obviamente, sendo ordenada pelo Espírito, ordenará a vontade, né? Então, a autonomia intelectual é você aprender a se ordenar, né? Como na filosofia tomista, onde São Tomás deixa claro as nossas potências da inteligência e da vontade e a necessidade delas serem ordenadas pelas virtudes, sem as quais
será impossível a ordenação delas, né? Porque a inteligência busca ela já foi constituída, a forma como foi constituída por Deus, para buscar a verdade, para buscar a virtude, né? Para buscar, no caso, a vontade, para buscar o bem. Ela foi constituída para isso. Obviamente, pecado original colocou isso em desordem, e é onde nós estamos, né, buscando essa ordem. Mas tudo isso por uma autonomia intelectual. Ou seja, eu não posso deixar o estudante ser um dependente intelectual, dependente em todos os sentidos, né? Ou seja, ele é dependente porque ele leu, ele só sabe ler aquele resumo, ele só sabe ler um conteúdo mais simples. Se for um pouco mais denso, ele já não domina, porque já não é para ele. Ele não sabe fazer o caminho de percorrer os graus de complexidade que obviamente vão se aumentando na vida intelectual. Eu preciso fazer com que ele aprenda a fazer esse caminho. E aprenda a fazer esse caminho sadiamente, né? Corpo, alma e espírito, incluindo toda a parte moral, ética, né? Das humanidades. Então, são esses 3 pilares, né? Que nós temos como um diferencial, sim, né? É uma formação contínua dos professores, a formação dos pais, para que nós estejamos, não é perfeita consonância, né? Mas na melhor possível consonância para conduzir, tentar alinhados, né? Pelo menos estar alinhados escola e família. Escola e família, e a autonomia intelectual que passa por essa estrutura. Então, método, material e um bom professor. Na prática, depois na prática. No, yo gustaría solo colocar en contexto esto que estaba explicando Vivian. Ele é ótimo na filosofia tomista, hein? Ele já me deu a aula. Mas hoje, la educación en general, para que vocês entendam como esto, Vivian está falando de educación jesuítica, la educación clásica, y yo quiero decir que esto de olhar para atrás a las cosas boas de la educación do pasado va ao encontro de las tendencias más modernas de educación. É incrível. Mas, olha, toda a educação se divide em 3 grandes áreas: currículum, pedagogia e avaliação. Currículo evolui todo o tempo. Aparecem novas ciências, novos conhecimentos e aparecem novas matérias. Isso tem evoluído muito à medida que a ciência e o conhecimento humano crescem. A avaliação também tem evoluído muito. Mudaram muito os métodos para avaliar, para aprofundar, para ayudar a medir el conocimiento y a consolidar el conocimiento de los alumnos. Porém, a pedagogia, basicamente, é a mesma que nós teníamos 500 anos atrás. Um professor, uma lousa e um grupo de alunos. A pedagogia é o que menos tem evoluído em los últimos anos, não? Agora a tendência é a customização. Agora a tendência é cada aluno é diferente, pensa de um jeito diferente, aprende de um jeito diferente. A partir de aquele famoso livro de las múltiples inteligências de Richard Gardner, aí vem todo um movimento que tenta revolucionar um pouco a pedagogia. Mas a direção em que está indo tudo é autoformação e customização, que é justo o que vocês têm. Colégios, turmas pequenas para poder customizar, para poder dar um atendimento personalizado e um método de estudo muito focado à automotivação, à autoformação e à autoassimilação do conteúdo, porque senão você passa um conteúdo, aí o aluno é muito passivo, ele não assimila os conteúdos, etc. Então, olha como muitas coisas do passado são plenamente válidas agora e parece que las estamos descobrindo agora, quando em realidade era o que se aplicava já há muito tempo atrás. Era justamente isso que eu ia falar. O que nós trazemos não é nada novo. São coisas que foram feitas no passado e que deram certo. Claro, a gente precisa ter um olhar um pouco diferente daquilo que está em moda, né, hoje em dia. Nosso tempo. E é o seguinte: tudo que é novo é bom, tudo que é velho não presta.
Não, a Uhum. gente tem que olhar o seguinte, aqui tem coisa nova que é boa? Sim. Tem coisa atual que é boa. E tem coisa nova também que não serve para nada, Que não presta, que né? não presta. Sim. Tem coisa antiga que é boa? Tem. Tem coisa que a gente não tem como aplicar mais? Também tem. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar assim aberto àquilo que é novo e funciona, e aberto àquilo que é antigo, que deu certo. E eu acho que casando essas duas coisas, a gente consegue fazer uma educação melhor. E aí, uma das coisas que nós fazemos é o material. A Vivi falou de material. E é o conteúdo, aquilo que nós aplicamos para os alunos. Esse material não é apostilado, não é franqueado, nada disso. São os próprios professores que montam o seu próprio material. Para quê? Primeiro, o professor é obrigado a estudar. Uhum. Ele tem que, ele não vai pegar uma apostila lá que está tudo mastigadinho e ele de fato vai aplicar. Não, ele vai estudar, ele vai montar o seu plano, ele vai mandar para a direção vai validar aquele material para ver se está de acordo com aquela que é a proposta da escola, e aí sim ele vai poder aplicar. Então, isso é algo que dá trabalho, mas que é um diferencial. E nisso nós selecionamos algumas referências bibliográficas para o professor. Ele não pode ir em busca de qualquer coisa. Ele não vai atrás da Wikipedia, por exemplo, né? Ele vai ter que montar mesmo um material com base numa referência bibliográfica que seja confiável. Né? E ele vai, sobretudo, a gente busca, por exemplo, a questão de história. Ele buscar aquilo que está na fonte primária. Então, ele vai dar uma aula de história, ele vai apresentar o que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é um escrito que conte mais contextualizado o que aconteceu do que a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, ele vai dar com base naquilo que ele, de fato, buscou. Então, isso dá um trabalho para o professor, mas, por outro lado, o obriga também a estudar aquilo que ele vai aplicar em sala de aula. Sim. E Não, aí maravilha. E gera também a questão assim de a questão de satisfação no trabalho de entregar. Ele também está fazendo, se ele é um educador, ele quer desenvolver coisas, né? Hoje, às vezes, se perde sentido, né? Então, o bom professor, ele quer desenvolver. Ele quer dar aula, mas ele quer desenvolver. É, Perfeito. e aí, então, com esses três pilares, né, eu vejo assim também aqui importante compartilhar o dia a dia do colégio, né? Então, como que acontece o colégio? Nós elegemos, né, algumas coisas. Então, nós temos uma grade escolar a mais, né, do que o MEC pede, né? O MEC pede, por exemplo, 800 horas, né, ano, horas aula. Nós damos 1.000 horas aula, justamente para a gente incluir outras atividades, né? Então, atender às atividades intelectuais e ter espaço para as outras atividades de humanidades e também espirituais. Então, nós iniciamos o nosso dia escolar com a parte da tarde, né? Com a história do santo, refletindo a história do santo do dia com o evangelho do dia. A agenda das crianças é aquela agenda bíblica, sabe, da Ave Maria, que Uhum. vem do Evangelho. Então, faz a leitura, e aí, cada dia, um professor conta a história do santo relacionando a vida do Evangelho. Isso 15, né, 20 minutos, no máximo. Depois, Vivian, te interromper aqui. Hoje vocês têm uma faixa de que idade a que idade no colégio? então, essa idade da parte da tarde é a idade da educação infantil até os 11 anos. Uhum. A parte da manhã é dos 12 anos aos 17, né? 12 aos 17. Essa dinâmica que você falasse, tanto do evangelho, tanto do dia, aí é para todas as faixas ou é só para da Tem para tarde? todas as faixas. De tarde,
o primeiro momento da capela é esse, então, de uma Lectio Divina, né? Podemos colocar assim. A primeira parte da capela, na manhã, no turno matutino, são as laudes. Então, por que a gente pensou? Como nós não temos um padre, a gente tem bastante padre que nos acompanha, mas nós não temos um capelão. Qual que foi o nosso pensamento como casal leigo? Que nós realmente implantamos tudo que nós temos de melhor dentro da Igreja Católica para leigos, né? Se nós não vamos poder ter a liturgia da Santa Missa, então vamos fazer a liturgia das horas, que também é aplicada ao leigo e que trabalha a liturgia no sentido assim dos tempos, né, que nós vivemos na Santa Igreja, as leituras, a poesia salmódica, e isso tudo também faz referência linguística, isso tudo a gente ajuda. Inclusive a memorização, porque você começa a rezar o salmo todos os dias, Como os monges. passa ali 6 meses rezando algumas coisas que você vê todos os dias, você já memorizou tudo aquilo, né? Então isso também ajuda bastante na parte intelectual, sabe? Às vezes a pessoa pode até não Na entender leitura em isso voz alta. a pessoa pode não entender isso inicialmente, mas depois isso também já é um trabalho intelectual que ela está fazendo. A leitura em voz alta, o próprio canto gregoriano, que nós cantamos o Ângelus, canto gregoriano, o canto do refrão, né, que a gente faz também como canto gregoriano, então respeitar a pontuação, que na própria liturgia das horas tem a sílaba tônica, né, que ela está em negrito para que você dê ênfase a essa sílaba na hora de cantar e tudo mais. Mas aí são os detalhes pedagógicos aí. Então começa pelas laudes, matutino, e finaliza o turno matutino com a Lectio Divina. O turno vespertino inicia com a Lectio Divina, quando eu falo Lectio Divina / História do Santo, e finaliza com as vésperas. Só que os pequenos, o que nós fazemos? As vésperas nós omitimos os salmos. Então, nós ficamos com o hino, com a leitura e com as preces. E as preces, eu vejo assim com muita importância, que eu fico imaginando, né? Nós dois, o Alessandro, quando comecei a namorar com ele já tinha a liturgia das horas, né, Alessandro? Já. E aí ele que me ensinou a rezar a liturgia das horas. Então, assim, faz parte do nosso relacionamento até, né, a liturgia das horas, né? Aprendemos isso como casal, a rezar a liturgia das horas. Então, isso também está lá no colégio, né? A reverberação de quem nós somos, né, de algum modo. Então, nós omitimos, e a prece, eu fico imaginando, essa é a mesma prece que nós estamos rezando, né? O padre, né, que tem que rezar, e todos os padres. Todo dia. Isso. Então, é a unidade, entendeu? A questão que nós fazemos, mesmo sendo uma escola católica, confessional de leigos, né? Porque não é de congregação, não é da diocese, tudo, de leigos, mas está unida, né? Vive em unidade com a igreja. E isso, pela liturgia, é muito bonito, né? Aliás, é o que há de mais sagrado dentro da liturgia, é essa unicidade que ela propõe aonde você for, né? Então, é a leitura do evangelho, aonde você for, você encontra o mesmo evangelho. E a oração da liturgia das horas, a mesma coisa. É interessante a concepção só também, porque assim, as mesmas escolas católicas confessionais, mas muitas das que são tradicionais, já não tem nenhuma dessa prática, né? Muitas delas focaram só efetivamente na parte educacional, né? E a parte de religião fica aquela, não, tem que ver um pouco de tudo, etc., né? Mas perdeu, não tem essas práticas que vocês têm, né? Aí, na hora do intervalo, a gente tem uma prática de que os professores comam com os estudantes. Então, que prática é essa? De onde nós tiramos isso, né? Nós tiramos mesmo no caso,
nos mosteiros das congregações, aonde todos comiam junto, né? Tem uma inspiração também aí convivência. em São João Bosco, né? São João Bosco queria que o educador tivesse muito próximo do educando para vigiar comportamento, Ensinar, educar. Construir relacionamento. Então, E tem sabe toda aquela essa parte inspiração aí. de urbanidades também, né? De ensinar etiqueta na mesa, né? Algo básico, assim, nada Sim. muito denso, mas assim, comer de boca fechada, né? Não ficar brincando com a comida, aquelas coisas que adolescente e criança sempre estão aí, de alguma forma, fazendo. Então, os professores também veem essa parte, né? Do se comportar à mesa. Então, isso é a hora do intervalo, tem essa prática, eu diria uma prática de convívio, né? É o momento do convívio social, de conversar um pouco, de rir um pouco, brincar, e também sempre estar aprendendo, né? A postura, sentar à mesa e tudo mais. E aí, então, começo, meio e fim, e os dois recheios, né? Antes do intervalo e depois do intervalo, são as aulas, né? Normalmente de 4, né? De 4 a 4h30, 3h30, 4h30. Diferencial da grade e da literatura A grade clássica. concentrada, né? Quer falar um pouco da Não, grade pode falar concentrada? dessa parte. Né? Uhum. A grade concentrada, a gente aprendeu também, óbvio, com os jesuítas, né? Quando a gente foi fazer o colégio, a gente estudou muito a Ratio Studiorum, e a grade concentrada no sentido de você ver línguas, né? A linguagem toda num dia só. Não misturar a linguagem, matemática, inglês, ciências, né? Ou seja, todo dia ter português, mas todo dia ter matemática e fica aquele negócio misturado. Então, a gente tem um dia é linguagem, português e latim. Se fosse possível a gente conseguisse fazer escola integral, a gente queria que fosse tudo, né? O projeto poliglota que nós temos de falar francês, italiano, espanhol, ainda está. Esse projeto ele está rodando de forma assim muito rudimentar ainda, né? Mas é algo que estamos trabalhando pelo método natural. Depois, matemáticas, então, matemática, geometria, né, tudo dentro disso. Depois, história, geografia, filosofia e sociologia num dia só também. Depois, o dia das biológicas, né, ciências, física, química. E aí, nesse dia, a gente colocou o inglês, porque não foi possível colocar junto com linguagem. E depois, religião, artes e música, também num dia só. Então, é essa concentração de temas, né? Vou fazer um exemplo aqui, que eu acredito que vocês devem conhecer e quem vai nos escutar vai entender isso, né? Mesmo que não tenha lido a Suma Teológica, a gente também não leu ela inteira, mas a gente conhece algumas questões, né, que são mais famosas de São Tomás de Aquino e que às vezes a gente lê também, estuda um pouco sobre a questão da verdade, a questão do livre-arbítrio, alguns temas que se divulgam mais, né, que ele escreveu. Era não só costume dele, ele deixou isso mais evidente, mas naquela época, de sempre começar por uma questão. E dessa questão, dissecar, né? Todos os argumentos a favor, todos os argumentos contras e depois fazer uma conclusão. Então, isso a gente vê a necessidade da gente ter um tema central de estudo para que você disseque e desdobre aquilo. Então, qual que é o tema central hoje? Português e latim. Então, nós estamos estudando isso. E aí, você desdobra aquele tema central. A matemática, desdobra. Então, isso é muito importante, porque o padre falou, vamos organizar aqui a conversa, vamos colocar os pilares. E o Seed Time tem muito isso, né? É 5 isso, é 3 isso, é 10 aquilo, é 8 não sei o quê. Eu sou meio cartesiano.
Então, mas para isso, né, o ser cartesiano é realmente muito interessante, porque você organiza um ponto central e todos os outros pontos que gravitam em meio disso, e você, aos poucos, vai estudando, aprender a conectar esses pontos, né? E depois você consegue chegar ao quê? A uma visão universal das coisas, a visão do todo, né? Então, começa por uma parte principal, conectando a outras pequenas partes, e chega à visão do todo, que é isso que o nosso estudante precisa aprender, né? Esse método indutivo, né? E dedutivo, né? Ou seja, da parte para o todo da parte. Então, o tempo todo é uma didática constante nas aulas, né? Então, a grade concentrada aí também. Do dia a E, dia, eu acredito assim que o essencial seja isso, né? Teria a Vivian, participação. Oi, a gente já está chegando mais na nossa parte final. final. Eu queria fazer uma pergunta para ti, que é a do título. Depois eu vou pedir para o padre falar um pouquinho. O padre também atuou durante um bom período em colégios, né, padre? Então acho que é interessante também o senhor falar. Mas, Vivi, a nosso título aqui, quando nós escolhemos, né, foi Educação Católica, solução para os tempos atuais. Vocês já estão com alguma caminhada na escola, tem a questão metodológica diferente, tem os pilares, formação dos pais, professores, etc. O que que vocês já sentem do que estão colhendo disso, assim, em termos dos alunos, né? Que você de repente já está um pouco mais de tempo com vocês, ou algum pai que de repente escolheu só porque lá fora não estava muito bem e que agora já está vivendo isso. Eu queria ouvir um pouquinho do que vocês já estão colhendo, né? E que provavelmente vai ser, o que os move, assim. Educação católica, solução para os tempos atuais, Luciano? Então, na questão do que nós estamos colhendo, eu posso dizer o seguinte: a gente verifica que, às vezes, o pai colocou a criança ali com um certo objetivo, sei lá, né? X objetivos. Mas o que está acontecendo, o movimento que a gente vê acontecer e que alguns pais nos relatam é o seguinte: primeiro, eles tiveram que mudar o modo de agir dentro de casa. Porque tudo isso exige um pouco dos pais no sentido de estudo com os filhos, né? Os pais terem essa proximidade com os filhos para estudar junto, porque é trabalhoso, tudo, vai ler um livro clássico aí, exige alguns conhecimentos maiores, né? Então, às vezes, o aluno precisa bastante do pai. Então, assim, esse interesse, nós estamos vendo aqui o interesse dos pais em ajudar mais os filhos, estar mais próximo. Então, isso é alguma coisa que pequena, mas a gente já percebeu. Movimento. Mas uma outra coisa que a gente já percebeu, alunos que já estão conosco há algum tempo maior, que eles já se desenvolveram intelectualmente e já têm interesse por si próprio em buscar algo mais condensado, um livro mais uma estrutura assim mais difícil numa linguagem hoje que é proposta do modo geral. Linguagem mais fácil. Então, eles têm procurado assim, uma literatura que seja muito mais formativa e erudito também. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu poderia citar aí. A gente já viu também outras coisas. A gente viu questão de famílias que se converteram mesmo, porque tiveram, de fato, abandonar aí uma antiga vida e passaram a frequentar a igreja por causa que vê os filhos rezando para comer, pedindo para ir à missa. Tal. Então, isso também nós já vimos. Até mesmo casais que não eram casados e casaram na igreja católica depois que entraram no colégio. Então, isso é uma das coisas que a gente está vendo. Tá? Na questão cognitiva, a gente também já vê um certo amadurecimento em algumas crianças chegaram de um modo e, de repente, agora já estão bem mais evoluídos cognitivamente falando. Eu posso dar um testemunho também, Claro. Adriano, sobre isso. Eu, na verdade, percebo muita diferença
no ambiente do colégio, não? Estes dias fizemos uma espécie de mini trido antecipado, não? Para que eles vivessem depois o trido sacro. Mas olha, primeiro, sim, uma certa maturidade que você não percebe em todos os lugares, para essa idade, maturidade humana, muito bom. Em segundo lugar, eu percebo uma sensibilidade espiritual, né? Muitos confessaram, muitos são devotos espontaneamente. Ou seja, isso vai se contagiando pouco a pouco. E isso é uma coisa muito importante. E, em terceiro lugar, um ambiente muito sadio. Mesmo crianças ou jovens que já não são tão crianças, que você vê em outros ambientes já usando palavrões. Lá o ambiente no colégio São José realmente é muito bonito. São jovens completamente normais, alegres, brincalhões, mas são sadios. É um ambiente protegido. E isso vale muito. Eu penso muito quando eu vejo essas crianças, que quando eles cresçam, vão ter uma lembrança do colégio que vai ser como um alicerce para toda a sua vida. Teremos que esperar muito ainda para ver os frutos. Mas eu já percebo muita diferença do ambiente do Colégio São José com outros colégios, com outros ambientes que você vê em São Paulo e em outras partes. Então, posso realmente augurar um futuro de muito fruto desse trabalho que vocês estão fazendo. Talvez quando o João Paulo tiver os 17 anos, o meu João Paulo de 90 dias, tiver 17 anos, a gente vai poder dar um testemunho, né, mais fidedigno, né? As crianças, obviamente, né, que estão todas lá aprendendo. Mas se é uma solução para os tempos atuais, enquanto estiver alicerçando e sendo sustento para formar a família, sustentar a família, a busca da verdade, não há o que seja mais solução para os tempos atuais do que não só conhecer a verdade, mas saber identificar a verdade. Isso é o que está precisando para os tempos atuais. E saber identificar a verdade em todas as dimensões, em todos os aspectos, sobre a família, sobre o gênero humano, sobre tal, sobre aquilo outro. Saber identificar que ideologia não é a verdade. Então, saber identificar a verdade, né? Isso é uma solução para os tempos atuais, porque aí sim nós não seremos manipulados por ideias, né? Saberemos identificar, classificar o que é e o que é bom e o que é mal, né? Então, eu vejo como solução para os tempos atuais ordenar-nos, né? Ordenar os sentimentos, ordenar os pensamentos, priorizar o que é de essencial na nossa vida para não desperdiçar o tempo. Então, tudo que vai por esse caminho é uma solução para os tempos atuais. Eu acredito que seja isso. Maravilha. Mas muito antes, lá, teu filho menorzinho não vai precisar ter 17 para tirar frutos, vocês já vão tirar muito antes, já estão tirando. O próprio testemunho do padre já demonstra isso, né? Com certeza, não tem como passar por tudo isso da forma que vocês estão fazendo e sair da mesma forma, né? Com certeza vão sair diferentes, além da formação também na questão espiritual, né? Com a parte que você atua. Pode falar, padre, fica à vontade. Também existe um princípio teológico, não? A teologia católica nos ensina que a graça não substitui, mas aperfeiçoa a natureza. Então, a educação dada juntamente com uma vida espiritual ativa, explícita, como vivem no colégio, tem que dar um fruto bom. Tem que dar um fruto bom. A graça do Espírito Santo nos guia. O Evangelho de Lucas diz que Jesus crescia em saúde, em estatura e diante de Deus e dos homens, não? E em graça. O sea, ele cresce em todas as dimensões. Tristemente, hoje, a educação está muito restringida na parte intelectual. A parte humana, cada vez menos. A parte espiritual, na maioria dos lugares, já simplesmente brilha por ausência.
Então, essa presença da graça de Deus, lógico que eu acho que vai ser uma grande ajuda para o amadurecimento e o crescimento de todos estes alunos que estão agora no colégio. Maravilha. Pois bem, então a gente está encerrando. Eu queria deixar um espacinho para vocês. Eu vou terminar com o padre, né? Que o padre pode nos dar uma bênção também. E se quiser também aproveitar que estamos começando hoje a 4ª temporada e vamos ter mudanças no Seed Time, se quiser deixar um recado também, padre. Eu vou encerrar com o senhor, né? Então vamos escutar o Alessandro, a Vivian. Eu falo aqui a minha parte de encerramento e depois eu deixo com o senhor. Vamos fazer assim, então. Mas agora, para o casal, para esse querido casal aí, uma mensagem final, seja como educadores, né, administradores, e seja como pais também, né? Então, se quiserem deixar alguma mensagem para outros pais, ou fiquem à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar aqui com vocês, né? E dizer o seguinte: o pai, a mãe deve se preocupar com a educação dos seus filhos. Porque, sobretudo, nós educamos nossos filhos para o céu. Claro que nós queremos formar bons profissionais, sem sombra de dúvida, mas que adiantará formar bons profissionais se nós não formarmos bons homens e boas mulheres que mirem o céu, que mirem algo muito maior do que simplesmente os bens materiais, né? Então, esse deve ser o objetivo de todos os pais. Então, que os pais se conscientizem dessa importância de uma educação que, de fato, forme intelectualmente, forme o seu físico, mas também forme o seu espírito. Então, eu quero agradecer a oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia ali no colégio. Muito obrigado. Que agradeço. Vivian? Então, também agradeço, né? Faço, né, as minhas palavras também, as palavras do Alessandro, e então acrescento uma mensagem que nós somos chamados à santidade, né? E a santidade consiste em fazermos a vontade de Deus e corresponder aquilo que Ele nos chama a fazer, né? O ser santo, o ser perfeito como Ele e tudo mais, mas na vida de cada um é de uma forma essa santidade, né? Desde que tudo esteja concorrendo, né, para o alcance do céu. Então, Deus nos chama a uma vida de oração, uma vida espiritual, e a uma vida de estudos, a uma vida intelectual. Então, a mensagem que eu deixo a quem escutar é que, por mais que nós sejamos ocupados, leigos, nós não estamos nos conventos, não somos carmelitas, né? Não vivemos só para a oração, é fato, mas nós temos condições, né, no pouco tempo, de termos um pouco dessa vida espiritual, um pouco dessa vida intelectual. Às vezes, pode ser que seja 15 minutos para cada uma, né? Talvez não serão horas. Talvez será de um jeito mais informal, não tão metódico, né? Mas somos chamados e não podemos deixar de cultivar a vida espiritual e a vida intelectual, né, em nós. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar e agradecer, faço votos, né, que aí a 4ª temporada, então, seja muito frutuosa, com muitas personalidades aí, né, que vão contribuir aí para toda essa temporada. Muito obrigada e Muito parabéns. obrigado. Eu que agradeço, obrigado, e com muitas novidades na 4ª temporada. A gente vai ser tocado um pouquinho diferente esse ano, então vamos todos juntos. Queria, antes de passar para o padre, então, primeiro dar parabéns, agradecer a presença de vocês, né? Dar parabéns pela linda família e parabéns por todo esse trabalho que vocês conduzem, que realmente é diferenciado. Vocês estão realmente mudando a vida dessas crianças, dessas famílias, né? E contribuindo muito para a nossa sociedade, para o nosso país. Então, muitíssimo obrigado, né? Vocês estão ajudando a criar santos, né? Que esse seja o caminho. Então, parabéns mesmo. Aproveitando só,
uma dica para vocês de 3 episódios com temas correlatos que nós tratamos hoje. Nós falamos bastante dos jesuítas, né? Nós temos o episódio 79, que fala de missões jesuítico-guarani, com Álvaro Tyson, dica número 1, para quem não escutar. Temos o episódio 72, Educação e Direitos Humanos, com Eduardo Melo, que era ex-secretário executivo do MEC. E temos também o episódio 91, Educadores Somos Todos, com a Ângela Reda Pérez Fonseca. Então, quem gostou desse nosso encontro de hoje, esses outros temas aqui são bem correlatos, complementares, fora outros sobre homeschooling, etc., né, que a gente também temos episódios disso, né, para quem também prefere essa opção. Então, lembrar que esse é o podcast Café com Fé, todos os episódios anteriores já estão disponíveis, né, inclusive esse próprio agora, nós mudamos um pouquinho o formato, a gente está já lançando o episódio na própria data que nós divulgamos, né, e fazer o convite para vocês baixarem o aplicativo de meditação católica, Seed Time. Padre Rodrigo depois vai falar uma palavrinha sobre isso. E já convidá-los. Nosso próximo encontro vai ser com o Padre Rogério Tadeu Mesquita Marques, e ele vai falar, como estamos no ano das vocações, vai falar sobre vocação e também sobre um trabalho bem interessante relativo ao doutorado que ele está fazendo. Então, fica o convite para o nosso próximo programa. Padre Rodrigo, como combinado, deixa com o senhor aí o encerramento, se deixar alguma palavra final, alguma mensagem, fique à vontade. Obrigado, Adriano, de nuevo mais uma vez. Obrigado, Alexandre e Vivian. Eu gostaria de dizer a todos os pais e mães, sempre que enfrentam esta missão de educar, sentimos um pouco de vertigem, não? Porque realmente é difícil. É um desafio muito grande. E mais em um mundo como hoje, com tanta confusão e com tantos antivalores apresentados como se fossem valores em nossa vida, não? Mas contamos com a graça de Deus e com a ajuda. Sempre temos que lembrar que as crianças, hoje existe essa ideia, não? A criança é boa, ela tem a bondade no coração, a gente não precisa ensinar nada, é só se manifestar o que a criança traz por dentro. Não, a gente tem que formar sim, e tem que educar, e tem que guiar, e tem que iluminar, porque sim, nós temos a faísca, se você quer, da graça de Deus dentro de nós, mas também temos o pecado original, não? Temos que formar a inteligência, né? E aí estão os colégios, tem que aprender a ser, como dizia Alexandre, bons profissionais. Temos que formar a vontade. Aí está todo o mundo das virtudes, ter força de vontade, ter caráter para dominar sobre a preguiça, sobre a sensualidade, sobre as tentações. Se eu não domino minha própria vida, então eu estou simplesmente sendo levado por modas, por opinião de outros, por pressão social, etc. Então, inteligência, caráter. Em terceiro lugar, temos que formar a afetividade e as emoções das pessoas, das crianças. Tem que aprender a lidar com sentimentos, aprender a lidar com perdas, aprender a lidar com conflitos, aprender a relacionar-se com os outros, entender o que estão sentindo e o que fazer com esses sentimentos. Toda esta formação da emotividade é muito importante também, e é distinto da formação do caráter, e é distinto da formação intelectual. Em quarto lugar, temos que formar a consciência das crianças. É verdade que nós temos essa voz de Deus, mas ela precisa ser formada e cuidada em los mínimos detalhes, e isso se aprende. E a gente, através do exemplo, através do diálogo, que tem que ir formando, e através da confissão, por exemplo, vamos formando essa consciência. E em quinto lugar, temos que formar a fé. Aprender a conhecer a Deus, aprender a conhecer a vida dos santos, não? A vida de graça, e todas essas coisas que depois vão ser tão importantes na vida. Olha, é muita coisa para fazer. Eu me imagino o desafio lá que vocês têm no colégio, o desafio que tem todos os pais, mas contamos com a graça do Espírito Santo e com a ajuda de Deus. Então, o mais importante talvez seja estar sempre perto de Deus e deixar-se guiar pelo Espírito Santo e por bons guias como estes colégios católicos que realmente sabem do que estão fazendo e como e que as crianças precisam e as famílias também. Então, baixe, aí eu não insisto mais, mas baixe o aplicativo Seed Time, estamos em Semana Santa. Bom, já passou quando salga este capítulo, mas tem muitos conteúdos bons para aprofundar e para crescer. Eu digo que o Seed Time é uma jornada de crescimento, de amadurecimento na fé. É uma comunidade. Eu entro a ser parte de uma comunidade muito grande de autores e de pessoas
que fazem meditação todos os dias. É um meio que realmente me ajuda a estar mais perto de Deus. Então, realmente les encomendo muito esse aplicativo e esse esforço grande que temos feito muitas pessoas para poder levar todo esse conteúdo até a palma de sua mão. Muito obrigado de novo e boa noite. Adriano, obrigado por tudo. Obrigado a todos. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Até a próxima. Obrigado aos convidados e ao padre. Então, até a próxima e fiquem com Deus.